Olá, que bom ter a sua companhia aqui no Eu Profundo. Olá. Hoje vamos juntos investigar um tema fascinante e muito presente na vida de tantas pessoas. Como as práticas e os rituais que a gente segue se relacionam com aquela transformação interior que, no fundo, todo mundo busca. Uhum. Nossa base para essa conversa é um texto chamado Rituais e Conversão Interior. Um tema muito relevante. A grande questão que esse tema nos traz é: será que apenas seguir os rituais externos, sabe? As cerimônias, as idas a um local sagrado, será que isso é suficiente para alcançar a paz e o crescimento que a gente deseja lá dentro? Essa é a pergunta-chave, né? Qual é a verdadeira diferença entre o fazer e o ser nesse caminho de desenvolvimento, assim, pessoal e espiritual? Boa pergunta. Vamos explorar isso. Será que, marcar presença na igreja, no culto, no centro, ou manter certas rotinas espirituais, só isso, garante essa mudança profunda? É o que muitos se perguntam. Ou existe uma engrenagem mais essencial que funciona do lado de dentro e que talvez a gente não esteja dando a devida atenção? Essa é a nossa investigação de hoje. Vamos lá. É muito comum a gente cair na ideia de que seguir certas práticas religiosas ou espirituais à risca é como ter um passaporte carimbado para a paz interior, não é mesmo? Sim, é quase um reflexo. O tema que a gente está analisando hoje começa justamente aí, colocando uma lupa sobre essa percepção. Exato. Essa é uma percepção bastante difundida e até natural em certo ponto. A gente busca estruturas, guias, né? Claro. No entanto, o texto alerta para um risco sutil, o de nos distrairmos com a forma, com o que é visível, e perdermos de vista a substância, a transformação interna que devia ser o objetivo principal. Focar apenas no exterior pode se tornar, assim, uma espécie de armadilha. Uma armadilha. O texto usa uma analogia que ilustra isso de forma muito clara, eu achei. Qual seria? Imagine alguém que sonha em ser músico. Essa pessoa compra o violão mais caro, o melhor modelo, mantém ele sempre afinado, limpinho, vai a todos os shows, lê biografias de músicos famosos. Investe no entorno. Isso. Mas nunca senta para realmente praticar as notas, os acordes, para enfrentar a dificuldade de aprender, sabe? De corrigir os próprios erros, de dedicar tempo e esforço ao aprendizado real. Entendi. O que acontece? O violão vira um objeto de decoração, uma casca sem conteúdo. A ferramenta existe, mas não é usada para construir a música. Parece fazer todo sentido, né? Faz todo sentido. É uma imagem poderosa, porque se aplica, assim, diretamente à jornada espiritual ou de autoconhecimento, independentemente da tradição ou crença que a pessoa siga. Exato. O tema que estamos explorando detalha como isso pode se manifestar em diferentes contextos, né? Sim, dá exemplos, né? Sim, no caso de quem segue a tradição católica, por exemplo, ir à missa regularmente, participar das novenas, das procissões, tudo isso tem um valor inegável como expressão de fé, como fortalecimento comunitário. Com certeza. Contudo, o texto nos lembra que essa participação isoladamente não é garantia de que a pessoa vai desenvolver mais paciência no trânsito, por exemplo. Verdade. Ou mais compreensão com um familiar que pensa diferente. Ou mais honestidade nas pequenas coisas do dia a dia. A prática externa só cumpre seu papel se inspirar e se refletir numa conduta interna coerente. Entendi. Da mesma forma, pensando nos protestantes. Cantar os hinos com fervor, ouvir os sermões atentamente, frequentar os cultos e estudos bíblicos são práticas que podem trazer grande inspiração, fortalecer a conexão espiritual. Sem dúvida. Mas a transformação que o texto enfatiza como crucial ocorre quando os ensinamentos sobre perdão, amor ao próximo, humildade, quando isso sai do templo e é aplicado concretamente nas relações de trabalho, na maneira de lidar com quem nos ofende, na forma como a gente administra nossos recursos. No dia a dia mesmo. Exatamente. E pensando num contexto espírita, participar das sessões mediúnicas, estudar as obras de Kardec, frequentar os centros, são passos importantes, formam uma base de conhecimento e vivência. Sim, um começo. No entanto, o texto sugere que a verdadeira elevação espiritual, nesse contexto, estaria ancorada na prática da caridade desinteressada no cotidiano, não só a material, mas a caridade moral, sabe? A palavra amiga, a tolerância. E, fundamentalmente, no esforço contínuo da reforma íntima,
ou seja, em identificar e trabalhar as próprias imperfeições nas situações mais comuns da vida. Entendi melhor agora. Essas práticas externas, então, são como, tipo, a matrícula na academia e o uniforme novo. Boa analogia. São passos iniciais, podem até ser essenciais para criar o ambiente, a disciplina, mas ninguém desenvolve músculos ou melhora a saúde só por ter pago a mensalidade ou por vestir a roupa de ginástica, né? Não mesmo. Seria bom se fosse fácil assim. Pois é. A verdadeira transformação física exige o esforço, o suor, a consistência do treino. Exato. Da mesma forma, a transformação interior começa quando a gente decide malhar a alma, trabalhar esses músculos internos da paciência, do perdão, da humildade. É um trabalho ativo. O texto até menciona uma passagem bíblica de Atos 3,19 que diz: "Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados e venham tempos de descanso da parte do Senhor." Essa passagem parece apontar diretamente para essa necessidade de uma mudança de mentalidade, né, uma reorientação interna. Exatamente. Essa citação ela encapsula bem a ideia. O cerne da questão é a autoavaliação honesta. Nossos comportamentos, nossas reações automáticas, nossas escolhas diárias. Elas estão realmente alinhadas com os valores que a gente diz ter? É uma pergunta difícil às vezes. Com certeza. Estão alinhadas com aquilo que intuitivamente sentimos que é o bem, que promove crescimento e harmonia para nós e para quem está ao nosso redor. O texto traz uma perspectiva interessante sobre isso, mencionando que essa jornada tem estações indispensáveis. Estações. Ninguém atinge a clareza ou a perfeição de uma hora para outra. É um processo, com avanços e recuos. Faz sentido. E o primeiro passo fundamental nesse processo, segundo o tema, é a capacidade de identificar onde estamos errando ou o que pode ser aprimorado em nós. O autoconhecimento. Isso. E a partir dessa identificação, aí entram em cena duas etapas internas que o texto considera cruciais. E aqui a conversa entra num ponto que eu acho fundamental. O texto destaca 2 passos internos que são a chave dessa transformação: arrependimento e conversão. Palavras fortes, né? São, mas vamos aprofundar um pouco o que elas significam dentro dessa perspectiva que a gente está analisando. Podem soar um pouco formais ou até antigas para algumas pessoas, mas o conceito por trás delas é super prático e atual, eu acho. Com certeza. Comecemos pelo arrependimento. É muito importante, e o texto faz questão de frisar isso, diferenciar o arrependimento genuíno daquela culpa tóxica que paralisa. Ah, sim, a culpa que não leva a nada. Exato. A culpa, muitas vezes, nos prende ao erro, nos faz sentir péssimos, mas não necessariamente nos impulsiona a mudar. O arrependimento, como apresentado no tema, é algo mais construtivo. Como assim? Envolve ter a honestidade e a coragem de olhar para si mesmo, sem filtro, sabe? Reconhecer, aqui eu falhei, essa minha atitude não foi legal, causei um mal a alguém ou a mim mesmo. Admitir o erro? Isso. E a partir desse reconhecimento, senti um desejo sincero, vindo do coração, de não repetir aquele erro e, sempre que possível, de buscar reparar o dano causado. É um ato de humildade e responsabilidade. É a tomada de consciência ativa. Entendi. Sem essa clareza inicial sobre o que precisa ser mudado, a mudança efetiva não tem por onde começar, percebe? Totalmente. Isso torna o conceito bem mais palpável. O texto, inclusive, ilustra isso com exemplos muito comuns do nosso dia a dia. Situações que, nossa, praticamente todo mundo já viveu ou vai viver. Sim, exemplos práticos ajudam muito. É admitir para si mesma, por exemplo: puxa, naquela conversa com meu colega, eu fui muito egoísta, só pensei no meu lado. Ou reconhecer internamente: eu perdi a paciência com as crianças de novo, por algo tão pequeno. Podia ter respirado fundo, sabe? Ou contado até 10. Ou ainda refletir: nossa, eu julguei aquela pessoa na rede social com base numa foto sem saber nada sobre a vida dela. Esse reconhecimento sincero, essa autocrítica que não busca se justificar, mas sim entender e aprender,
É a base de tudo. Exatamente. É como parar de varrer a sujeira para debaixo do tapete e decidir limpar a casa de verdade. Precisamente. Essa honestidade consigo mesmo é o solo fértil. E depois que essa semente do reconhecimento é plantada, aí vem o passo seguinte, que é a conversão. Conversão. A etimologia da palavra é muito significativa. Significa mudar de direção, dar meia volta. Transformar-se. O texto utiliza essa ideia de forma muito dinâmica. Não adianta só ter a consciência de que se está indo pelo caminho errado, né? Certo, não basta saber. Ou que determinada atitude foi prejudicial. É preciso ativamente virar o volante e tomar a estrada correta. A conversão é a ação que materializa o arrependimento. É o momento em que o entendimento se transforma em atitude concreta e mudança de comportamento. É o compromisso de fazer diferente da próxima vez. Certo. Mas como essa virada de volante acontece na prática? Como a gente traduz essa ideia de conversão para as pequenas e grandes escolhas do cotidiano? Ótima pergunta. O tema que estamos analisando oferece exemplos bem claros e práticos de como essa conversão pode se manifestar. Ah, que bom. Peguemos o exemplo de alguém que, através desse processo de autoanálise honesta ao arrependimento, percebe que o orgulho tem sido um grande obstáculo em sua vida. O orgulho. Nota que sua dificuldade em admitir erros, em pedir desculpas, em ouvir opiniões diferentes, está afastando amigos, criando conflitos no trabalho, gerando solidão. Sei bem como é isso. A conversão, nesse caso, seria o esforço consciente e diário para praticar a humildade. Isso pode significar fazer um esforço para ouvir mais e falar menos em certas situações, treinar pedir desculpas sinceramente quando errar, sem adicionar um mais. Ah, o mais que estraga tudo? Exato. Valorizar ativamente as contribuições dos outros, tentar se colocar no lugar do outro antes de criticar. É um trabalho contínuo, não é uma mudança mágica da noite para o dia. Claro, um processo. Outro exemplo que o texto traz é sobre o consumismo. Se alguém percebe que está preso num ciclo de comprar coisas para preencher um vazio interior, que vive ansioso pela próxima novidade, que gasta mais do que pode, se endivida por status ou impulso... Um problema bem atual. Muito. O arrependimento é reconhecer esse padrão e o vazio que ele não preenche. A conversão seria a mudança de rota. Começar a planejar melhor as finanças, questionar a real necessidade de cada compra. Eu realmente preciso disso? Ou estou buscando outra coisa? Aquela pausa antes de comprar. Isso. Resistir aos impulsos e principalmente buscar fontes de alegria e satisfação que não dependam do ter. Como investir tempo em relacionamentos significativos, em hobbies que tragam prazer genuíno, em contato com a natureza e em ajudar o próximo. É redirecionar a busca por felicidade para fontes mais sustentáveis e verdadeiras. Fica muito claro assim. Então, funciona como um ciclo virtuoso. A gente olha para dentro com coragem e honestidade, o arrependimento, identifica os pontos que precisam de ajuste e então toma a decisão ativa de mudar o comportamento, o pensamento ou a atitude naquela área, a conversão. Exato. E segundo o texto, ao praticar esse ciclo de forma consistente, reconhecendo, desejando mudar e agindo para mudar, a pessoa começaria a experimentar uma paz interior que não fica tão refém das circunstâncias externas, uma tranquilidade que nasce de dentro, da sensação de estar se alinhando com seus próprios valores. Sim, essa é a promessa implícita nesse processo descrito pelo texto. Não se trata de uma paz que signifique ausência total de problemas ou dificuldades. A vida continua apresentando desafios, né? Claro, a vida é assim. Mas sim de uma paz que brota da coerência interna, da sensação de estar fazendo o melhor possível para se alinhar com aquilo que se acredita ser o certo, o bom, o verdadeiro. É uma força interior que vem da integridade de diminuir a distância entre o discurso e a prática, entre os valores e as ações. Entendi. Essa paz, segundo o tema, ela é mais resiliente às tempestades externas porque sua fonte é interna. Faz todo sentido. E seguindo essa jornada interior, esse processo contínuo de arrependimento honesto e conversão ativa, aonde isso levaria a pessoa? Qual seria, assim, o resultado ou o estado almejado descrito no texto que a gente está explorando? O texto sugere que esse caminho de trabalho interior prepara a pessoa para um encontro mais profundo consigo mesma. Um encontro com o que ele metaforicamente chama de luz interior.
Luz interior. Que bonito isso. É uma imagem poética, mas poderosa. Significa um estado de maior clareza mental, de maior conexão com a nossa essência mais positiva, com o nosso potencial para o bem. É como se o trabalho de arrependimento e conversão fosse limpando as janelas da alma, sabe? Permitindo que a luz natural, que já está lá, possa brilhar com mais intensidade e iluminar a nossa vida e a de quem nos cerca. Que lindo. Esse trabalho interno, portanto, ele não cria a luz, mas remove os obstáculos para que ela se manifeste. Que bonita essa metáfora da luz interior. E o que compõe essa luz? Que qualidades ou características essa luz representa na perspectiva do tema que a gente está discutindo? O tema aponta para o cultivo de qualidades humanas essenciais, que são universais, independentemente de crenças específicas. Seriam como as cores que compõem essa luz branca, né? Ah, legal. Quais seriam? Exemplos incluem o amor, não apenas o romântico, mas o amor altruísta, a compaixão, a empatia, o desejo sincero pelo bem-estar do outro, a paciência, tanto para lidar com as nossas próprias limitações e processos, quanto com os ritmos e dificuldades dos outros. Paciência é fundamental. E difícil. O perdão, que é uma via de mão dupla, a capacidade de liberar ressentimentos e mágoas em relação a quem nos feriu, e também a humildade para pedir perdão quando somos nós que erramos. A sabedoria, que não é só conhecimento intelectual, mas o discernimento para fazer escolhas mais conscientes e construtivas no dia a dia. Cultivar essas e outras qualidades no jardim do coração seria o caminho para que essa luz brilhe. Um jardim interior. Isso. O resultado final dessa jardinagem interior, como sugere o texto, é tornar-se uma pessoa mais íntegra, mais plena e, como consequência natural, mais genuinamente feliz e em paz. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou hoje, a mensagem central que parece emergir desse tema rituais e conversão interior é que a construção de uma vida com mais significado, mais conexão e mais paz verdadeira depende menos das formalidades externas, dos rituais cumpridos por obrigação ou hábito. Que podem se tornar vazios, né? Exato. E muito mais desse trabalho profundo e contínuo que acontece dentro de nós. É um movimento que necessariamente parte de dentro para poder se manifestar autenticamente do lado de fora. Exato. É uma questão de onde colocamos o foco principal. As práticas externas, os rituais, as cerimônias, a participação em comunidades de fé podem ser extremamente valiosas. Elas podem oferecer inspiração, um senso de pertencimento, disciplina, ensinamentos importantes, um mapa para a jornada. Sim, elas têm seu valor. Com certeza. São como a bússola e o barco. Mas a viagem em si, a transformação real que nos leva a um porto seguro interior, aquela paz duradoura que o texto menciona como vinda de uma fonte mais profunda, seja chamada de Deus, universo ou nossa própria consciência elevada, essa é fruto direto desse movimento interno. O autoconhecimento sem véus, o arrependimento sincero que reconhece a necessidade de mudança e a conversão ativa que nos coloca na rota das ações alinhadas com nossos valores mais elevados. É a navegação em si, não apenas olhar para o mapa ou admirar o barco. Que ótima conclusão. Ok, vamos então fazer uma breve recapitulação do que exploramos juntos hoje, baseados nesse tema, rituais e conversão interior. Vamos lá. A gente percebeu essa distinção fundamental entre o foco exclusivo nas práticas externas, como ir a um templo, seguir uma rotina, e o trabalho interno essencial, que ocorre na nossa mente, no nosso coração e nas nossas ações diárias. O palco principal é interno. Isso. Conversamos sobre como os rituais podem sim ser um ponto de partida valioso, como aquela analogia da matrícula na academia, mas a verdadeira malhação da alma, a transformação que realmente conta, acontece através do arrependimento honesto, essa capacidade corajosa de olhar para si, reconhecer onde podemos melhorar, sem ficar paralisada pela culpa. A culpa que não constrói. Exato, e da conversão, que é a decisão e ação de mudar ativamente a direção dos nossos passos, pensamentos e sentimentos para um caminho mais construtivo e alinhado com o bem. O agir sobre o que se percebeu.
E vimos como esse caminho interior, que envolve cultivar ativamente qualidades como o amor compassivo, a paciência, o perdão, a sabedoria no nosso dia a dia, é o que nos prepara para um encontro com a nossa própria luz. Essa é essência positiva. Exatamente. Com essa essência positiva que reside em todos nós. No fim das contas, o tema sugere que essa transformação interna se reflete externamente em sermos pessoas melhores, mais íntegras, mais empáticas, mais resilientes. E mais felizes também, né? E como um efeito natural disso, encontrarmos uma felicidade e uma paz mais autênticas e duradouras. O ponto fascinante aqui é que essa jornada não tem um diploma final enquanto estamos vivos, né? Não mesmo, é contínua. É um processo contínuo de aprendizado e ajuste acessível a qualquer pessoa em qualquer ponto da vida. É um convite permanente ao autodesenvolvimento e à busca por essa coerência interior que traz sentido à existência. Uma reflexão realmente profunda e muito prática que nos convida a equilibrar nosso olhar, valorizar, sim, as práticas que nos conectam e inspiram, mas sem nunca esquecer que a chave mestra para a transformação e para a paz reside dentro de nós mesmas, no trabalho diário de nos tornarmos versões melhores de quem somos. Perfeito. Agradecemos imensamente por sua companhia nesta análise aqui no Eu Profundo. Obrigada pela conversa. Até a próxima!